pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes preparara para que nelas andássemos. Emmanuel intitula o seu comentário Diante dos Homens. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel, e hoje nós vamos tratar de um tema da maior importância para os nossos dias, que é o sentimento de pessimismo e desânimos que muitas vezes nós permitimos que invadam o nosso coração quando se trata dos seres humanos, das pessoas que estão à nossa volta. Quando nós contemplamos o mundo, é muito natural que encontremos comportamentos inadequados, comportamentos equivocados. Mas será que esses comportamentos serão efetivamente um atestado de que as pessoas são essencialmente más ou irremediavelmente ignorantes e equivocadas? Precisamos pensar nisso com um pouco de maturidade para que a gente possa entender em profundidade a proposta que o cristianismo nos traz quando nós nos dirigimos a outras pessoas, quando nós vemos outras pessoas. Em primeiro lugar, o cristianismo não nos pede ingenuidade. Ele não nos pede que nós enxergamos flores aonde existem espinhos, que a gente veja beleza aonde há podridão. O cristianismo não nos pede esse tipo de postura. Contudo, é preciso reconhecer que quando se trata de pessoas, de seres humanos, aquilo que nós conseguimos enxergar é somente uma foto. E a foto pode representar a realidade daquele instante, daquele momento, mas ela de forma alguma vai conseguir abarcar todo o filme, toda a história. Não é assim? Às vezes a gente tira uma foto, a foto não sai muito boa, mas é naquele momento. A gente vai lá, se ajeita, se arruma e a foto acaba saindo melhor em outro momento. Ou às vezes a foto sai bonitinha e aí depois a gente acaba, já tirei a foto, e a gente se coloca de uma maneira mais descontraída. Ou seja, a foto ela representa aquele estado, aquela primeira imagem que nós temos. E nós não podemos confundir essa imagem com o todo. É preciso aprofundar um pouco a fim de que nós possamos realmente ter uma postura adequada quando avaliamos, quando contemplamos o comportamento, a postura de outras pessoas. Em primeiro lugar, vamos pensar na nossa origem. Todos nós somos filhos de Deus. Carregamos, entre aspas, o DNA divino, nas suas devidas proporções. E Deus é a essência máxima da justiça e do amor. Então, como algo que é a essência máxima da justiça e do amor, produziria filhos ou qualquer coisa na sua obra que não estivesse vinculado a esse amor, a essa justiça. Agora, Deus cria seres imperfeitos com destinação divina, o que significa que cada pessoa vai escolher a sua rota, o seu caminho, a sua trajetória. E às vezes quando a gente olha uma pessoa, ela está exatamente naquele ponto da sua jornada que o carro despencou do barranco. Está ali aquela situação caótica. O carro enlameado, a pessoa toda suja, e aquilo faz parte da trajetória, mas não é toda a trajetória. Deus não impõe, Deus não violenta consciências. Ele estabelece potenciais divinos em cada um dos seus filhos. Todas as criaturas humanas têm na sua essência a bondade e têm na sua destinação a pureza, o progresso, a angelitude. Mas na rota, nós podemos cometer equívocos, podemos nos desviar do caminho. Só que nós não devemos tomar esses desvios de rotas como sendo a representação da viagem toda. Não é assim quando a gente vai viajar? Imaginemos que a gente está fazendo uma viagem de férias com a família. E aí, no meio do caminho, o pneu estoura, ou a gasolina acaba, o carro dá algum defeito. Aquele momento ali é um momento desagradável, é um momento que a gente tem que perder tempo, que a gente tem às vezes que pedir ajuda, a gente tem que se desviar da rota, ou seja, não é um momento muito bom. Mas será que a gente vai transformar esse momento no exemplo, no padrão do que é aquela viagem? Obviamente que não. Daí a algum tempo, superado aqueles obstáculos e desafios, a gente se põe novamente na rota e a viagem pode ser tão gratificante e feliz como ela poderia ter sido sem aquele evento. Mas ele aconteceu, atrasou um pouquinho, mas ele não comprometeu toda a viagem.
Então, quando a gente estiver olhando uma pessoa, analisando o comportamento dela, lembremos-nos disso. E existe um outro fator importante, que é uma autoanálise. Paremos um pouquinho e avaliemos o nosso nível de conhecimento, de entendimento, sem falsa humildade, mas avaliando nós que já temos algum contato com o Evangelho do Cristo, e já temos a possibilidade de receber as lições do Mestre, já entendemos, valorizamos a figura do Cristo, temos uma fé que nos aproxima de Deus, diferentes religiões, mas possuímos alguma fé. Às vezes, mesmo com todos esses elementos, com todas essas possibilidades, a gente às vezes dá uma escorregada na nossa postura, no nosso pensamento, no nosso sentimento. Ou seja, se nós que já temos acesso à mensagem do Cristo, se nós que já conhecemos um pouco do Evangelho e às vezes cometemos algumas falhas, imaginemos uma pessoa que não teve acesso a isso. Muito embora ela possa ter conhecimentos intelectuais notáveis, invejáveis, mas falta-lhe ainda essa base moral, esse entendimento do Evangelho, que nós já temos, e mesmo assim, a gente que tem ainda dá umas desviadazinhas. Então, lembremos-nos disso, para que a gente não imprima no nosso olhar perante o próximo uma postura crítica e julgadora que distancie o outro da sua essência divina, do que ele tem de bom, da sua natureza essencialmente boa. Ainda que nós tenhamos que lidar com aquela conduta inadequada, da maneira que a conduta nos pede, nós não podemos esquecer nunca que aquela conduta, aquela postura equivocada representam uma foto, mas não o filme inteiro. E é com o filme que nós devemos colaborar, com o nosso exemplo, com a nossa disposição, com a nossa postura. Diante dos homens, não cedamos, homens como seres humanos, diante dos seres humanos, não cedamos espaço ao pessimismo e ao desânimo, porque todos temos uma essência sublime e todos temos o potencial de construir o amor e a paz que será edificado, cedo ou tarde, nas nossas estradas. Vamos ler agora a íntegra do versículo do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta que Paulo de Tarso endereça aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, e nos diz: Pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus já antes preparara para que nelas andássemos. Emmanuel intitula o seu comentário Diante dos Homens. Não te deixes dominar pelo derrotismo acerca da natureza humana. Nem sempre as ações isoladas de um indivíduo são as melhores que se devem esperar dele, mas o homem, visto no conjunto da humanidade, é um ser dotado com todos os recursos virtuais dos entes superiores, em trânsito para a angelitude. O Criador não ergueria a criatura para insuflar-lhe maldição. Todos os filhos de Deus são potencialmente bons e encerram consigo as sementes da grandeza moral a que se destinam. O pessimismo, possivelmente, objetará que, em contraposição com as nossas afirmativas, encontramos a presença dos homens nas guerras que envilecem nações, nos vários sistemas de cativeiro que ainda rebaixam a espécie humana, nos cadastros policiais que patenteiam a criminalidade existente no mundo e nos vícios que corrompem coletividades inteiras. Conhecemos tudo isso e a isso nós todos nos referimos nos estudos que vamos realizando em torno de nossa própria natureza, mas, de quando em quando, é justo refletir no exemplo daqueles que nos deram a certeza de que nascemos no universo para completar os mais altos propósitos divinos. Pensemos em nós, espíritos em reajuste perante a lei, como sendo talvez muitos dos tiranos que censuramos nas galerias da história, e meditemos na abnegação e no heroísmo de quantos nos legaram tudo de bom que hoje possuímos. Voltemo-nos para eles, os nossos benfeitores, que nos proporcionaram o melhor nas leis, costumes, edificações e ideais que nos motivam a evolução no planeta. E, perante os irmãos que se afeiçoam ao pessimismo, malsinando-nos as instituições de socorro espiritual, como sejam as religiões e os princípios de elevação do caráter,
perguntemos sinceramente a nós mesmos se ainda nos achamos extremamente imperfeitos com o auxílio incessante das ciências da alma, o que seria de nós sem elas? Uma bela página de Emmanuel, nos convidando a esse olhar mais profundo e adequado em relação à essência da criatura humana. E o propósito, convite para a gente hoje, com essa reflexão, é que nós aperfeiçoemos o nosso olhar. Que nós hoje vamos exercitar um olhar que não se detém na superficialidade daquilo que as pessoas que estão à nossa volta, que nós encontramos pessoalmente, ou através das redes sociais, se apresentam, mas na essência sublime e divina de cada um. Vamos exercitar esse olhar, essa postura, essa relação com o que há de eterno, com o que há de imortal no outro, para que nós possamos, de fato, olhar para a obra de Deus como Ele, de fato, a edificou, como criaturas sublimes destinadas à perfeição e com as quais nós podemos colaborar, com as quais nós podemos nos relacionar no dia de hoje. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar em nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá!